Já foram feitos muitos quadros sobre Jesus. Alguns são muito antigos, alguns são mais recentes. Há quase que uma obsessão por conhecer a face de Cristo. Algumas imagens não são nada felizes. Há quadros, por exemplo, em que Jesus aparece com um ar macilento, doentio, em que olhamos para aquilo e não nos parece nada aquela pessoa que inspira amor ou reverência. Alguns quadros são profundamente étnicos, ou seja, colocaram Jesus com o aspecto das pessoas daquela terra. Então nós temos quadros, por exemplo, em que Jesus parece da Europa do Norte, loiro, de olhos claros, algo que temos certeza absoluta que Jesus não seria. Ou, em outras ocasiões, Jesus pode tomar outras caras conforme o lugar do mundo. Há quadros em que Jesus tem um aspecto quase feminino. Parece muito pouco possível que um homem que tivesse trabalhado 30 anos como carpinteiro naquele tempo, um trabalho pesado, com madeira, tivesse um ar tão frágil. Há filmes em que Jesus aparece como um Jesus fraco e confuso. Há filmes mais modernos em que Jesus aparece quase como alguém que passou muito tempo num ginásio a fazer musculatura. E já há até uma versão chamada Sexy, com um ator português, em que Jesus é bonitão, não é? E sempre com um ar quase cativante, de uma forma que, enfim, talvez não seja a mais natural. Mas nenhuma figura, pintura ou filme parece nos convencer. A Bíblia nos dá o retrato de Jesus. Nós temos provavelmente 2 capítulos na Bíblia em que temos uma figura muito próxima daquilo que é o Senhor Jesus. O primeiro está no Antigo Testamento, foi escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele descreve o servo sofredor. Muito diferente da expectativa dos judeus de um Messias que seria um rei, um conquistador que ia impor a sua força. Ele é apresentado como alguém que vem para servir. E ao par daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, esta é a imagem, a visão de Jesus. Mas, pessoalmente, creio que outro capítulo que nos ajuda a perceber quem foi Jesus e a ter um retrato dele é aquilo que Paulo escreveu na primeira carta que ele mandou para os Coríntios, no capítulo 13. E eu convido os irmãos a abrirem, aqueles que têm acompanhado os nossos cultos de domingo à noite, sabem que estamos há algum tempo a trabalhar 1 Coríntios, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, mais precisamente 40 mensagens, contando com esta, foram feitas em 1 Coríntios por enquanto. E em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo faz uma espécie de um parênteses numa discussão. Paulo estava a responder a perguntas que tinham sido feitas pela igreja de Corinto e estava a tentar colocar os pingos nos is em relação a alguns problemas desta igreja. E um problema que esta igreja tinha era de dons espirituais. Havia-se desenvolvido em Corinto uma teoria, uma ideia, uma maneira de pensar, que via um certo dom, o dom de línguas, como o dom espiritual por excelência. Quem tinha o dom de línguas e na hora do culto ficava em espécie de êxtase e começava a falar línguas que ninguém entendia e que teoricamente eram línguas celestiais, estes eram os bons, estes eram crentes bons. Os outros que não tinham este dom não serviam, não eram suficientemente espirituais. Então Paulo está a escrever aos crentes de Corinto a respeito disso e ele começa por dizer a eles: olha, eu não gostava que vocês fossem ignorantes sobre um assunto tão sério, isto é muito importante. Isto é básico para a função da igreja. E Paulo diz, há muitos dons, há vários dons diferentes. O Espírito Santo distribui conforme ele quer, uns recebem uns, outros recebem outros, e os dons fazem, dons diferentes, porque somos como membros de um corpo. E ele utiliza esta metáfora, esta parábola, esta imagem da igreja de Jesus como um corpo com vários membros, e os membros são diferentes. A mão é diferente da orelha, que é diferente do olho, que é diferente do pé, mas todos juntos podem fazer o trabalho. E no meio desta discussão em que Paulo está a falar sobre os dons, e ele ainda vai continuar no capítulo 14 falando sobre este assunto, ele faz um parênteses, ele diz assim, olha, mas antes que eu avance mais, quero-vos dizer uma coisa, não interessa nada, tudo mais, se vocês não tiverem a característica mais importante, que é o amor. E ele então começa a falar a respeito do amor. Nós
Vimos na semana passada que Paulo fala de uma forma muito contundente, como ele normalmente fazia, e ele diz que nada que nós façamos sem amor tem valor, mas é nada mesmo. E Paulo vai num crescendo, ele diz, você pode ter todos os dons, você pode falar todas as línguas, você pode ser o maior pregador do mundo, você pode ter todo o conhecimento teológico, você pode vender todas as suas coisas e distribuir entre os pobres e até dar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, nada disto vale absolutamente diante de Deus. Mas depois, para que não ficasse complicado entender, Paulo então vai nos explicar de que amor que ele está a falar. E eu vos convido a olhar para o capítulo 13 de 1 Coríntios, especificamente as propriedades que Paulo diz a partir do versículo 4. E ele diz assim em 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São 15, se os irmãos quiserem contar, são 15 as características que Paulo dá do amor genuíno. Lembrando que ele está aqui a falar, e nós na semana passada vimos isto, nós só temos uma palavra para falar de amor, mas os gregos tinham várias. E ele está aqui a falar de um tipo de amor que é incondicional e sacrificial. Não depende daquilo que o outro é ou faz e está disposto a se sacrificar. E Paulo então nos dá 15 propriedades. Eu queria vê-las brevemente convosco para que nós possamos guardar. E ele começa por dizer, o amor é sofredor. A palavra no original significa paciente. A ideia é aquele que tem um fôlego longo. A ideia da palavra no original pode ser usada, inclusive, em algumas circunstâncias, literalmente para isto. O amor não perde o fôlego. Não tem aquele fôlego pequenino. Tem um pulmão que se enche e aguenta muito tempo. É paciente. E é interessante que esta palavra, mais uma vez, porque os gregos têm uma língua extremamente rica, os gregos têm uma palavra paciência para problemas, situações e circunstâncias. Quando alguém é paciente porque tem, por exemplo, uma doença, ou alguém é paciente porque está à espera numa bicha e nunca mais chega a hora. Isto é uma palavra para paciência, nós só temos uma, mas os gregos tinham várias. E há uma outra palavra, que é a que aparece aqui, que não tem a ver com circunstâncias e problemas e dificuldades, é a palavra paciência para pessoas. Para pessoas. Paulo está a dizer, o amor é sofredor, é paciente, é longânimo em relação às outras pessoas. E lembrando que este é o amor de Deus, nós sabemos que o exemplo máximo é sempre o Senhor. Esta paciência é aquela que Deus tem para com o homem. Deus é muito paciente, Deus é muito longânimo, Deus sofre muito a situação do homem porque Ele deseja que o homem se salve. E a Bíblia diz mesmo, às vezes a gente acha que Deus está a demorar muito. Deus não está a demorar muito, Ele é paciente porque Ele quer a salvação de todos. O amor que vem de Deus é um amor paciente para com as pessoas, não perde o fôlego no tratamento delas com facilidade. Conta-se que entre os políticos que mais criticavam Abraham Lincoln estava um homem chamado Harry Stanton. Harry Stanton era um político já famoso no seu tempo. E ele pertencia ao partido que era opositor ao partido de Abraham Lincoln. E Lincoln era um político que estava em crescimento, até que chegou à presidência da República dos Estados Unidos. E até hoje, em todas as classificações que são feitas, ele continua a ser o presidente mais popular, aquele que toda a gente diz que foi o melhor presidente que os americanos tiveram. Mas Stanton falava constantemente mal de Lincoln, inclusive fazia troça dele, porque Lincoln era um homem muito alto para o seu tempo. Isso fazia com que ele fosse um pouco desajeitado nos seus movimentos. E ele dizia que Lincoln parecia um macaco. E a certa altura, Stanton fez mesmo uma anedota. Ele diz, estão a gastar um dinheirão numa expedição para ir tentar buscar um gorila na África. Não era preciso, basta irem aqui a Illinois e eles vão achar um. Ele estava a falar de Abraham Lincoln. E, no entretanto, quando Lincoln foi eleito para a presidência da República, ele teve que escolher um gabinete com vários ministros.
E qual não foi a surpresa quando ele convidou Harry Stanton para ser o seu ministro da guerra? E na altura várias pessoas vieram ter com ele e disseram assim: Lincoln, você é maluco, este homem passa a vida a falar mal de si, a difamá-lo, a fazer troça, nem sequer o conhece de verdade, e você convidou este tipo para ser o seu ministro de guerra, uma posição tão importante. Lincoln respondeu: ele é o melhor homem para o cargo. Ele é o melhor homem para o cargo. Na convivência que Stanton teve com Lincoln, aquilo que ele era, aquilo que Abraham Lincoln era, começou a ser evidente para este homem que antes tinha feito troça dele. Quando finalmente chegou aquela noite fatídica em que Lincoln foi alvejado por um terrorista, um tiro que ele levou durante uma apresentação de um espetáculo num teatro, Stanton fez parte daqueles que carregaram o seu corpo para uma casa que estava mesmo ali ao lado e que ficou ao pé dele até a hora em que ele finalmente faleceu. E quando Abraham Lincoln deu o seu último fôlego, Harry Stanton, com lágrimas nos olhos, disse: o mundo perde aqui o maior estadista que já viveu. O amor é paciente. O amor é benigno. A palavra significa bondoso. Concentra-se em atos de bondade. O amor que é descrito pelo apóstolo Paulo não é um amor que tem a ver com coisas chamadas românticas. É um amor prático, é um amor de ações, é um amor de coisas concretas. O amor é aquele que está preocupado em dar. Há certos tipos de amor que são tipo esponja. Sabe como é que é uma esponja, não é? A gente põe uma esponja e ela absorve tudo. Ela chupa, ela concentra tudo. Mas não é esse tipo de amor que estamos aqui a falar. Este amor que absorve é tipo paixão, que exige atenção, que pede tudo para si. Mas o amor descrito aqui em 1 Coríntios 3 é um amor que jorra, é um amor que se dá, é um amor que contribui, é um amor que tem satisfação em fazer os outros felizes, em dar para os outros. Ele fica conhecido pela sua capacidade de fazer coisas boas para os demais. E a sua maior alegria é perceber que isto produz bons frutos. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor de Deus não é ciumento no sentido de se concentrar. Trata-se de um amor que não se concentra em si, mas nos outros, por isso se satisfaz com o que tem. Quando nós estamos satisfeitos com o que Deus nos dá, nós não temos necessidade de ficar olhando para o que os outros têm. Há um dito que diz que há dois tipos de pessoas no mundo. Há muitos ditos sobre dois tipos de pessoas no mundo, não é? Você provavelmente já ouviu alguns. Este também existe. Diz assim: há dois tipos de pessoas no mundo. Os milionários e os que querem ser milionários. É uma visão caracteristicamente humana. Não é uma visão bíblica. Nem é a visão de Deus. Até porque o Senhor Jesus Cristo disse que para estes, os milionários, era bastante difícil entrar no reino dos céus. E eu presumo que nós queremos entrar lá. O crente que é revestido pelo poder de Deus e do Espírito Santo, ele não precisa olhar para fora para encontrar satisfação. Ele a encontra no seu Senhor. Ele se concentra em ser bênção. Ele não é invejoso. Como nós já cantamos hoje aqui, tudo Ele é para mim. E se Ele é tudo para mim, então nada me faz falta. Daí, como o salmista que conhecia este Deus e vivia com Ele mesmo no Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O amor não é leviano, não se mostra impertinente. Esta palavra aqui, talvez a melhor ideia para nós fosse, não é fanfarrão, não se vangloria. Talvez Paulo estivesse a pensar naquilo que ele já tinha dito no capítulo 11. Os irmãos que têm acompanhado connosco as mensagens terão isto mais presente na sua mente. Paulo estava a corrigir os crentes de Corinto, porque a ceia do Senhor naquela igreja tinha-se transformado numa coisa muito triste. E Paulo diz mesmo que na ceia do Senhor em Corinto havia alguns que bebiam tanto que ficavam bêbados. E você provavelmente já ouviu um bêbado a mostrar-se corajoso, a ser fanfarrão. Lembro-me de alguns bêbados que atendi no serviço de urgência hospitalar. É interessante que eles, quando entram naquele estado de bebedeira, vêm cheios de coragem. Quando o efeito do álcool começa a baixar,
a coragem vai indo embora. E normalmente eles vêm feridos, magoados, mas na hora da fanfarronice, aquilo não lhes dói. Mas quando o nível de álcool começa a descer, a dor aparece, e daqui a bocado já estão a chorar de dor. Talvez fosse disso que Paulo estivesse a pensar. Ele diz, isto não é um comportamento maduro, isto não é um comportamento de um cristão. Impor a sua posição ou expor os outros a ridículo através de ser fanfarrão não é uma atitude própria do amor. Ele diz, pode ser que no mundo as pessoas tenham esse tipo de atitude, mas o amor não é leviano, ele não se comporta desta maneira, ele não age desta forma. Não é orgulhoso. O amor não precisa de puxar pelos galões. Ele não se pavoneia, ele não tem que se mostrar superior. No mundo, nós vivemos sempre com a ideia de que temos que andar com o currículo na mão e temos que mostrar credenciais. Hoje em dia, no mundo, se nós quisermos ser atendidos nos sítios onde chegamos, nós temos que nos impor. Eu já tive a experiência de ser atendido no mesmo balcão de uma maneira quando estava vestido calça jeans e t-shirt, e de outra maneira quando cheguei de fato e gravata. O chegar de fato e gravata fez com que a pessoa tratasse de maneira diferente, porque parte do princípio que se o indivíduo veste daquela maneira é porque se calhar tem um grau superior. Esta é a mensagem que o mundo nos dá, mas não é a mensagem que a Bíblia nos dá. Aquele que ama segundo Deus não precisa se mostrar ou ficar dando as suas credenciais. Quem poderia ter credenciais mais altas do que Jesus? O Filho de Deus. Deus o Filho. No entretanto, a palavra de Deus diz que ele se humilhou em se tornar humano, e como humano ele se tornou servo e aceitou a morte, porque era o plano do Pai para ele. William Carey ficou conhecido na história como o pioneiro do trabalho missionário batista, e ele é chamado o pai das missões modernas. Ele foi o homem que foi usado por Deus para arrancar a igreja evangélica a nível mundial, isto na virada para o século XVIII, de uma certa inércia em relação a missões para o mundo, e despertar toda uma igreja dos Estados Unidos e da Inglaterra para o movimento missionário, que se tornou um grande movimento no século seguinte. Mas Carey tinha uma origem muito humilde, era um homem extremamente simples, e ele tinha se sustentado, inclusive durante o seu tempo de seminário e no seu tempo de formação e no seu tempo de igreja, na igreja que ele pastoreava, que era uma igreja pequenina na Inglaterra. Ele se sustentou através do seu trabalho como sapateiro. Mas este homem tinha uma capacidade intelectual impressionante. Ele foi para a Índia e ali ele trabalhou durante o resto da sua vida. É curioso porque os médicos disseram a ele que o último lugar do mundo onde ele podia ir para a Índia, porque ele não podia nunca ir para um lugar que fosse quente e úmido. E ele foi para a Índia, escolheu aquele local, foi o local que Deus lhe deu. E viveu décadas na Índia. Irmãos, ele traduziu partes da Bíblia para 34 línguas diferentes da Índia. Nós não podemos ter a menor ideia do que este trabalho representou. Numa das ocasiões, um incêndio queimou todo o trabalho que tinha sido feito. E naquele tempo não havia computadores, não havia backup. Ele teve que começar tudo outra vez. Mas este homem de altíssimo saber e de trabalho abnegado, certa vez, numa ocasião, numa reunião pública, havia presente um sir, um lord inglês. E para tentar humilhar Carey, ele virou-se para ele e disse assim: é verdade, Sr. Carey, ele disse isso numa voz bem alta para toda a gente ouvir, é verdade, Sr. Carey, que o senhor era sapateiro? Carey tranquilamente respondeu: peço desculpa, milord, enganou-se. Na verdade, eu era apenas um remendão de sapatos. Eu não tinha capacidade suficiente para fazê-los, portanto eu não me classificaria como sapateiro, eu apenas os remendava. O amor não se vangloria, não se orgulha, não se ufana, deixa o seu valor nas mãos de Deus. O amor não maltrata, diz o texto, ele não é indecente em termos de forçar ou de impor a sua vontade. A Bíblia diz que amar no conceito de Deus é usar a força da graciosidade. Deus, que tem todo o poder, é conhecido pela sua graça. Ele escolheu ser conhecido pela humildade do seu Filho entre os homens, em vez de se impor.
Eu tenho repetido este conceito aqui para os irmãos porque eu creio que ele é importante. O Evangelho nunca poderia ter sido inventado, porque nenhum homem criaria um Deus humilde. Na nossa cabeça não combina estes dois conceitos. Nós entendemos bem, porque vivemos numa época de super-heróis. Sim, super-heróis que têm muita força. De um instante para o outro, transformam-se em poderosos e impõem a sua vontade. Através de pontapés, de artes marciais ou de instrumentos poderosos. É assim que nós entendemos. E conceber um Deus que tem todo o poder, mas em vez de o usar para fazer valer a sua força, se humilha. Não, nós não conseguimos entender isto. Mas é o que a palavra de Deus diz. O Deus verdadeiro e que nos ensina como deve ser o amor, Ele diz que o amor não maltrata, Ele não impõe. Ele, como não se orgulha, também não tem necessidade de impor a sua força ou a sua posição. Mas Ele descansa. O amor não é interesseiro. Não coloca os seus desejos em primeiro lugar. Não passa a vida a perguntar o que é que eu vou ganhar com isto. No mundo de hoje nós temos um incentivo constante à busca dos nossos direitos. E a cada situação nós avaliamos pelas propostas em termos de vantagem para nós. Os americanos têm uma frase clássica para isto. Quando ouvem alguma coisa que é sugerida e que parece bom demais, a pergunta é sempre: what's the catch? O que é que eu ganho com isto? Onde é que está a vantagem? Porque a ideia que o mundo tem é que tem que ter sempre alguma vantagem. Mas, irmãos, isto não se aplica à verdade bíblica. Na verdade bíblica, o amor não está preocupado com isto, porque não se concentra em si. O texto continua e diz: o amor não se irrita. Significa que o amor não se ira com facilidade. A ira é um problema universal. Todos nós temos problema com a ira. Uns mais, outros menos. E todos nos iramos em mais ou menor escala. E a Bíblia até fala de uma ira santa. Mas a ira santa é aquela que é dirigida ao pecado, à injustiça, ao mal. E raramente nós nos iramos por causa disto. Nós nos iramos porque os nossos direitos foram pisados. Nós nos iramos porque a nossa reputação eventualmente está em causa. Nós nos iramos porque nós sentimos que de alguma maneira nós não estamos a receber aquilo que nós achamos que devíamos receber. Então nós nos iramos com facilidade. A nossa ira é centrada em nós e nos nossos direitos. E por isso a Bíblia diz que é uma ira impura. Mas o amor não se ira com facilidade. Ele não se irrita com facilidade. Ele entende que a irritação impura significa derrota. Mesmo o homem certo perde a razão por causa da ira. E por isso, o amor verdadeiro, que vem de Deus, que não busca os seus interesses, não força o seu valor, também pode se dar ao luxo de não se irritar. Mas mais, diz que o amor não suspeita, ou seja, ele não é desconfiado. Ele não guarda rancor, ele não trata o outro com uma lista de pecados e erros do seu passado. Ele não se dirige ao outro se lembrando de tudo aquilo que ele fez de errado. Dizem que, a certa altura, um famoso rabi, muito conhecido pela sua benevolência, pela sua atitude amorosa, estava numa viagem com uma caravana. E a certa altura houve um momento de risco. Houve uma enchente e as águas vinham com muita força e a caravana toda estava em risco de ser levada. E um jovem que estava presente na caravana, de nome Ahmed, foi lá e conseguiu salvar o Rabi Jacó. E ao salvar o Rabi Jacó, e depois que a situação tinha sido passada, o Rabi chamou o seu discípulo e disse: arranja uma pedra, uma rocha bem grande, eterna, fica aí. E agora eu quero que tu escrevas nessa rocha. Mesmo que demore um pouco, vais talhar na rocha as letras, para que fique escrito: aqui, neste local, Ahmed salvou a vida ao Rabi Jacó. E ele fez isto, demorou ainda algum tempo, atrasou um pouco a saída da caravana, mas lá finalmente a caravana continuou a sua viagem. E passados alguns dias, eles ainda estavam na viagem, a viagem era longa, naquele tempo as coisas andavam devagarinho, e houve uma atitude em que Ahmed perdeu a paciência e soltou uma série de impropérios contra o Rabi Jacó. A situação era grave. Era apenas um jovem. E o Rabi era um homem famoso e conhecido.
E eles estavam próximos de uma região de deserto. Então o Rabi chamou o seu discípulo e disse assim: escreve aqui na areia, neste local, Ahmed injuriou o Rabi Jacó. E o discípulo imediatamente, contrariado, voltou-se para o Rabi: Rabi, não pode ser. Então vou na areia, esta areia está solta. Daqui a bocadinho venta mais um pouco e amanhã já não tem nada aqui. E o Rabi disse: esta é a lição, meu filho. Esta é a lição. Grava as bênçãos e as atitudes na rocha. Escreve as ofensas na areia e viverás na vontade de Deus. O amor não é malicioso. Ele não se alegra com o erro, com as faltas. Ele não acha graça nos erros e nos defeitos dos outros. Ele não se deleita em encontrar falhas. Vivemos, irmãos, numa sociedade hoje em que se desenvolveu uma espécie de mentalidade em que parece que nós temos satisfação em rir, em nos divertir, em fazer comédia das falhas dos outros. Há programas inteiros, chamados, por exemplo, apanhados. São vídeos e mais vídeos e mais vídeos amadores de coisas que deram errado. As pessoas a tentarem fazer alguma coisa e a espatifarem-se no chão, a magoarem-se, a falharem redondamente, a passarem por vergonha diante dos outros. E isto é repetido para que toda a gente ache graça. E quando é colocado na internet, torna-se viral. Toda a gente quer ver. Irmãos, isto não é uma característica cristã. Não é um princípio da Bíblia. Rir do mal feito, rir daquilo que não está bem, rir daquilo que provocou humilhação e dor nos outros, não é uma característica cristã. A Bíblia diz que o amor de Deus não se comporta desta maneira. Ele não se alegra com os defeitos dos outros. Ele não pode rir com isto. Pelo contrário, diz ele que se alegra com a verdade. Se alegra com aquilo que é positivo. Se alegra com aquilo que é bom. Amar é procurar a verdade. Se alegrar na verdade. E olha, irmãos, esta propriedade pode parecer simples, mas não é. Porque primeiro nós temos que ter a capacidade de ver a verdade. E nem sempre conseguimos. Por vezes nós precisamos de amigos de verdade, que não são aqueles só que passam a mão na nossa cabeça, mas que chegam e nos dizem: isto não está bem, isto não foi bom, não é a melhor maneira de fazer. Eu conheço-te, sei que podes fazer melhor. Mas depois, porque muitas vezes a verdade dói, ela magoa. A verdade é como aquele bisturi que vai arrebentar aquele abscesso, que nós sabemos que está ali e que está-nos a fazer mal, e que está a aprofundar e que pode espalhar-se pelo corpo. Mas dói, mas está ali quietinho. A ideia de vir ali com alguma coisa e romper aquilo vai doer, eu não quero, mas é preciso. Porque enquanto não for rompido, enquanto eu não provocar uma dor que por vezes é significativa para abrir o abscesso e fazer uma limpeza cirúrgica, não resolvo o problema. A verdade é assim. Mas o amor de Deus, Ele não rejeita mesmo a dor que a verdade traz. Porque Ele é livre de interesses próprios, Ele está voltado para abençoar, Ele se alegra com a verdade mesmo que ela seja dolorosa. Paulo termina com um versículo 7, que é tão marcante. Ele fala aqui uma série de coisas. Ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando ele sofre aqui, ele está a falar sobre a capacidade de aguentar a injúria, o insulto e a desilusão. Nossa tendência natural é desistirmos na primeira ofensa. Primeira ofensa, nós viramos a cara e já não queremos mais saber de nada. Fomos ofendidos, ponto, assunto encerrado. Imaginem se Deus nos tratasse assim. Bem, não estaríamos ninguém aqui, começando por mim. Mas Deus não nos trata assim por causa do seu amor. Mas ficamos tão centrados no nosso valor e nas nossas aspirações que qualquer coisa que não seja obsequiosa para connosco pode nos provocar esta dificuldade. Mas o amor sofre afronta. Ele suporta a injúria. Ele segue o seu caminho. Porque a sua preocupação é abençoar. E ele acredita. Este acreditar não é baseado nas outras pessoas, mas em Deus. Ele não é propriamente ingênuo, apesar daquilo que muitos podem entender, mas o amor que não desconfia, o amor que não se irrita,
e que tudo sofre, é capaz de acreditar que ainda há algo melhor. É capaz de entender que é possível algo mais. Ele não é desconfiado, ele prefere olhar e encontrar o que é bom. É isso que nós encontramos quando Jesus lidava com pessoas que o mundo considerava perdedores. Mas Jesus via algo mais neles. O amor tudo espera, porque sofrer e acreditar leva à esperança. O amor acredita que é possível. Acredita mesmo naqueles casos que são considerados perdidos. Havia uma escola na Escócia, na virada do século XVIII para o século XIX, e lá estudava um aluno chamado Adam. E Adam foi um aluno com muitas dificuldades. Era uma criança limitada. E certa ocasião, o pastor da aldeia estava a visitar a escola e a tentar perceber como é que as coisas estavam a acontecer, a ver se a professora precisava de alguma ajuda. E a professora foi passando pelas cadeiras e pelos bancos e foi mostrando os alunos. Este é filho de fulano, este é bom aluno, este tem muito jeito para isto, este faz não sei o que, este não. E quando chegou a Adam, ela colocou a mão na cabeça dele e disse assim: este aqui é um caso perdido, não vale a pena. É o aluno mais fraquito que a gente tem aqui. Coitado pobre, este não vale a pena. É mesmo burrinho. Não vale a pena investir muito nele. E depois que a professora saiu da sala, aquele pastor veio sentar-se ao lado de Adam porque ele estava com um semblante tão triste. E o pastor disse àquele menino: Adam, não fiques triste. Tens dificuldades. Tens algumas limitações. Talvez para os teus colegas algumas coisas sejam tão mais fáceis e tu tens que te esforçar muito mais para conseguir o mesmo que eles. Mas esforça-te, aplica-te. Ainda podes ser um grande homem. A professora tinha desistido. O pastor não. Amou a Adam com o amor de Deus que tudo espera. Adam Clarke tornou-se o maior teólogo metodista da virada do século XVIII para o século XIX. A sua maior obra foi só e simplesmente um comentário completo da Bíblia, versículo por versículo, que demorou cerca de 40 anos a preparar, mas que tornou-se o texto básico para todos os seminários e para todos os pastores que se formam nas escolas metodistas. O amor tudo suporta. A conta final de tudo isto, irmãos, é que o amor é capaz de suportar todas as coisas. Mas esta palavra aqui é interessante, ela dá a ideia de aguentar um fardo, segurar um peso, mas não é uma ideia passiva, porque às vezes lendo ficamos com uma ideia muito passiva. O amor tudo aguenta, então pode pisar em cima porque é capaz. Não, não é isto que o texto está a dizer. A ideia daqui é de suportar até a vitória. É de aguentar um fardo até levá-lo ao sítio onde ele tem que ser levado. É enfrentar aquela situação, mas conseguir, ao enfrentá-la, chegar ao ponto de ter a vitória. E este foi o amor do Senhor Jesus. Ele suportou todas as coisas, mas no fim, apesar de ter representado a tortura, antes de entregar o seu espírito ao Pai, ele deu aquele brado, que alguns talvez não compreendam, mas que para nós é um brado de vitória. Está consumado. Eu aguentei, eu suportei, mas venci. A obra da salvação está completa. O homem está perdido, não tem hipótese nenhuma de se salvar, mas eu fui até ao fim, Pai. O plano está cumprido. O homem não precisa mais de caminhar para o inferno. Ele pode andar contigo. Ele pode ter a certeza da salvação. Ele pode ter a garantia do céu. Está feito. Coisa maravilhosa, irmãos. Agora, eu não sei o que é que os irmãos sentem, mas à medida que ia estudando este texto e preparando esta mensagem, cada vez mais eu me perguntava a mim mesmo, isto é bom demais para ser verdade, não é? Quem consegue ser assim? Quem consegue ser assim? Quem consegue ter este tipo de amor? Quem consegue ter este tipo de comportamento? Quem consegue agir desta maneira no mundo em que nós vivemos ou em que o mundo seja? Isto é algo para alguém fora do mundo. E meus irmãos, porque Jesus não era deste mundo. E só Ele viveu até hoje desta maneira de forma plena.
E se este capítulo é um retrato dele, nos mostra a sua vida, as suas atitudes, as suas características, o seu jeito de estar e lidar com as pessoas. Ele foi tudo isto que nós lemos aqui, paciente, bondoso, em todos os seus gestos e atitudes, não foi invejoso nem orgulhoso, nunca impôs ou fez valer a sua posição, sem interesse próprio, não se irritando de forma desnecessária, com satisfação em fazer o bem, sofrendo todo tipo de afronta, olhando para os perdedores neste mundo com esperança, crendo na sua capacidade de mudança, suportando tudo até à morte na cruz para triunfar na nossa salvação. Este é o padrão. E se lhe parece assim, como me parece a mim, que é alto demais, meu irmão, então temos muito de caminhar. Não podemos simplesmente relaxar e achar que, pronto, já tenho muito tempo de igreja, ou já conheço muita coisa da Bíblia, já cheguei lá. Não chegamos, irmãos. Porque aonde nós temos que nos comparar é com isto. Que o Senhor nos ajude a entender que quando nós começarmos a achar que de alguma maneira já estamos um bocadinho já melhor do que alguém, nós precisamos olhar para aqui, irmãos, e não para o outro irmão. Porque o padrão que nos foi dado é só este. Porque quando nós olhamos para este, nós nos colocamos no nosso devido lugar e percebemos ainda tenho muito que caminhar. Que necessidade eu tenho de estar perto dele para poder receber dele a capacidade de viver desta maneira.